Atenção, senhores passageiros, com destino à segunda temporada do podcast Bora Começar. Coloquem os cintos, pois a segunda temporada já está no ar. Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Finalmente, a segunda temporada pra vocês! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. E eu sei que eu fiquei uma semaninha aí sem postar. Eu tirei uma folguinha pra resolver algumas coisas, mas eu prometo que sempre vou postar aqui pra vocês. Talvez fique um pouco mais corrido, mas vamos que vamos. Por isso que é importante vocês apoiarem o podcast. Porque como não é minha primeira fonte de renda, acaba que eu tenho que me desdobrar entre a minha renda e estar aqui presente para vocês não esquecerem de mim também, para trazer história para vocês. Então, espero que vocês tenham aí aproveitado essa semana para ouvir as histórias anteriores e ficarem ansiosos aí por essa segunda temporada. Eu estava muito ansiosa para poder trazer essa segunda temporada para vocês, com diversos quadros, com várias coisas legais que eu pensei e tô trazendo aqui. E vai ter coisa que, infelizmente, vai ter que ficar pra terceira temporada, mas a gente vai adaptando, melhorando, se adequando pra trazer as novidades aqui pra vocês. Nós já ultrapassamos 1.000 seguidores lá no Instagram. E tiveram enquetes lá no Instagram, pra quem não viu, não tem o costume de ver o Stories, sobre perguntas sobre novos quadros, outras coisas legais também, que vão estar disponíveis pra vocês na segunda temporada. Então, se vocês não me acompanham, por favor, me acompanhem por lá, para que vocês possam dar a opinião de vocês, possam participar de tudo que tem lá no Instagram, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, eu venho dizer para vocês e explicar um pouquinho o que tá acontecendo aqui. Nós somos um podcast de histórias reais, onde as pessoas me mandam as histórias aí do dia a dia, coisas que acontecem, que tem diversos quadros e temas que a gente traz aqui para vocês. Essas histórias são adaptadas por mim, a gente faz um roteiro, a gente, no caso, eu, mantendo todo o anonimato de quem me enviou e dos outros integrantes e participantes da história. A história é adaptada, modifica uma coisinha aqui, outra ali para não ficar reconhecível, muda um pouquinho a cidade também, esse tipo de coisa, e a gente traz as histórias aqui. Além disso, para quem ouve as histórias aqui, nós temos um grupo no Telegram, onde você pode participar para comentar sobre essas histórias por áudio ou por texto lá no Telegram. Tá aqui na descrição dessa história, já tem o link para você acessar. Tem nos destaques do Instagram também. E o link para você clicar no próprio Instagram, tem a opção de links, é só você clicar que vai estar lá. Grupo do Telegram e entrar, é muito fácil. Mas se vocês pesquisarem Bora Começar, já aparecem nossos dois grupos, Bora Começar e Bora Começar Áudios, onde você envia o seu áudio de opinião sobre aquela história e o seu áudio pode aparecer aqui no podcast pra gente. É só dizer o seu nome, de onde você tá falando e deixar a sua opinião sobre determinada história. Para comentar as histórias no Telegram, basta você colocar a hashtag da história que a gente tá falando. Essa de hoje, por exemplo, vai ser Maia. Então você coloca a hashtag Maia e comenta lá, assim como temos hashtag das outras histórias, que sempre tá na descrição da história também, na plataforma de áudio de onde você tá me ouvindo. Ufa! Acho que eu já falei um pouquinho de tudo que eu queria falar. O nosso Apoia-se e Orelo já está no ar com um valor de R$ 9,00. Já temos histórias inéditas disponibilizadas no nosso Apoia-se na Orelo. Então, entre lá, participa, porque isso me ajuda muito pra gente melhorar e aprimorar cada vez mais, além de outros projetos futuros que a gente tem interesse de trabalhar. Então, isso ajuda bastante. É isso, gente. Hoje eu tô trazendo pra vocês a história da Maia. Então, bora começar? O Marcos, quando ele nasceu, ele estava ali numa família muito religiosa. Então, ele já nasceu nesse meio, a família toda bem religiosa. E quando ele tinha aí cerca dos seus 13 anos, ele já sabia que ele era diferente de tudo que já se passou naquela família, né? E ele fala que 13 anos é quando ele deu conta, mas que bem mais novo ele já sabia de algumas coisas, tinha até trejeitos. E com essa idade, ele já tinha dado conta que ele era gay, que ele realmente não iria gostar de garotas quando ficasse mais velho. E ele sabia que a família dele tratava ele diferente desde novo. E com 16 anos,
o Marcos, ele começou ali a sair, né, com as meninas da escola e todo mundo da família dele achando que era namorada e tal, mas que eram só amigas mesmo. E ele, em certa vez, pediu à amiga dele, a Rosângela, para que fizesse uma maquiagem nele. Então ele foi para lá na parte da tarde, num período que ele disse que iria fazer um trabalho de escola. Ela fez maquiagem, ele tirou várias fotos, gostou. E antes de ir para casa, ele teve que tirar tudo para chegar em casa. E ali, ele sempre falava com a Rosângela que se sentia diferente e tudo mais, como que seria para a família dele. E aí, ele começou a comprar algumas coisinhas, né, para ele. Então, assim, ele comprava uma maquiagem, ele comprava um batom, ele comprava um corretivo, um gloss, um rímel. E em um determinado dia, ele começou a usar, né, ali de uma câmera que ele tinha para gravar alguns vídeos dele dentro do quarto dele e fazer maquiagem. E nesse dia, o pai dele chegou um pouco mais cedo do trabalho, porque, enfim, tinha acontecido uma questão lá no trabalho do pai dele e ele voltou mais cedo para casa. E o Marcos teve a surpresa do pai chegando em casa e o pai simplesmente pediu para ele abrir a porta e o Marcos se maquiando, ele sentia, né, que o Marcos estava fazendo alguma coisa ali. E o Marcos dizendo, calma, calma, tentando ali, né, mudar e trocar o que ele estava passando, tentar tirar aquela maquiagem do rosto. O pai dele meio que abriu a porta à força, com uma pesada na porta, literalmente, de uma forma bem bruta mesmo. E quando ele viu o Marcos daquele jeito, aos 16 anos, ele disse que ele não criou filho para poder ser daquele jeito. E aí, o Marcos foi expulso de casa. Então, a mãe dele foi aí conivente com a situação, ela meio que estava concordando com tudo, toda a família concordando junto, e ele ouviu palavras muito, muito tristes, vindas do pai dele, falando que não dava só para você ser viado, não. Além de tudo, você precisava se maquiar também. Daqui a pouco você vai estar por aí andando de salto e saia. E o Marcos saiu ali da casa dos pais e a casa que ele tinha era a casa da Rosângela. Então ele foi para a casa da Rosângela, mas ele também não poderia ficar lá por muito tempo. E de lá, a Rosângela e a mãe dela ajudaram com que ele montasse um currículo e imprimisse algumas cópias. E ali, naquele dia, ele já começou a espalhar. E a Rosângela disse para ele que numa outra cidade vizinha, talvez ele teria mais oportunidades, porque ela era um pouco maior. Tinha algumas festas que aconteciam na região também. E ela pagou para que ele fosse de ônibus distribuir esse currículo. E chegando lá, ele recebeu uma proposta para ser garçom em uma boate. Ele não ia receber tanto quanto ele gostaria e poderia para se manter, mas era o que ele tinha. Então ele aceitou. E na outra semana ele já pegou as coisinhas que ele tinha e foi para essa outra cidade trabalhar nesse bar. E aí ele já arrumou também uma república para que ele morasse. Ele dividia com bastante gente nessa outra república para ficar mais barato e é o que ele podia pagar. E ele trabalhava à noite nessa boate. Com o tempo, não estava sendo suficiente para ele trabalhar só na boate à noite. Então, ele foi em busca de um outro trabalho. Como ele tinha essa certa experiência como garçom na boate à noite, ele conseguiu, em um restaurante pela manhã, ser garçom também. Então, ele começou a trabalhar como garçom em jornada dupla, em um restaurante de manhã e na boate à noite. A boate não funcionava todos os dias, mas era grande parte dos dias. E nessa boate tinha apresentações, né? E tudo mais.
E o Marcos, cada vez que ele via mulheres maquiadas e bem vestidas, ele sonhava em se vestir dessa forma, mas ele nunca pensou assim que seria algo a se realizar. Tanto que, com um pouco de dinheiro que o Marcos tinha, ele ia para casa dele. Eu me emociono um pouquinho com a história, porque realmente é muito bonita, mas ele ia para casa dele, ele entrava dentro de um quartinho, porque assim, o quarto tinha gente que dividia o quarto com outra pessoa. E aí um outro rapaz saiu daquela república e ele dormia tipo num quartinho que era quase que um corredor assim, só cabia a cama mesmo, não cabia guarda-roupa, era só um armário. E ele pediu para trocar com outro rapaz para ele ficar nesse quarto sozinho e continuando pagando o mesmo valor. E ele foi para esse outro quarto na mesma república. E nesse quarto, dentro daquele quarto, era onde ele podia se transformar. E mesmo ganhando pouco, ele comprava as coisinhas dele, comprou uma peruca bem ruinzinha assim, e começava a se montar, a se vestir. Teve vezes dele pegar a bexiga, né, balão, encher de água e colocar como se fosse nos peitos assim, e tirava fotos dentro do próprio quarto, porque era uma república cheia de meninos e ele não queria ser aí, de alguma forma, retirado daquela república ou que alguém pudesse até agredir ele ali dentro. Então, ele tinha momentos de transformação onde depois ele voltava a ser apenas o Marcos e nunca ninguém tinha dito nada ali, nem reparado nada dentro da república. Enfim, até que um dia, dentro dessa boate, começaram a falar que iria ter uma grande apresentação ali de uma tal de Penélope. Lembrando que eu tô mudando os nomes aqui, tá? E essa Penélope era uma drag queen muito famosa naquela região e que ela iria apresentar ali naquela boate e tinha bastante gente animada, né, e tal. E nesse meio tempo o Marcos fez algumas amizades, inclusive online ali, e alguns amigos dele, que também era gay, ficaram sabendo do show e disse que iriam estar na cidade naquela época. Ele não iria conseguir receber os amigos, mas os amigos ficaram na casa de uma outra pessoa e queriam encontrar com ele. Ele disse que ia estar trabalhando, mas que ia dar atenção pro pessoal, enfim. E naquela noite, a Penélope veio, a casa de show, a boate, lotou e a Penélope fez um show maravilhoso. Quando o Marcos viu aquela apresentação, o olho dele encheu assim e se iluminou, porque ele viu que aquilo era o que ele queria fazer. E nesse dia, como ele trabalhava lá, ele pediu uma oportunidade para conversar com a Penélope. E aí, depois do show, ele teve um momento com ela no camarim, onde ele começou a chorar, se abrir, contar a história de vida dele, falar que não sabia por onde começar e falar que ficava com medo de ele, como que ele seria tratado na rua, se a Penélope ela ficava vestida o tempo todo. E aí a Penélope explicou pro Marcos o que era ser uma drag queen, como que funcionava, que era uma parte também, além de tudo, artística. E o Marcos se encontrou. Ali ele pensou, é isso. Isso é o que eu quero ser. É isso que eu vou ser. E a partir deste dia, na vida do Marcos, ele começou a montar a Maia. Maia é a drag queen do Marcos. E ali ele começou a desenhar mesmo, colocar no papel quem seria a Maia, qual seria a personalidade dela, o que ela seria. Porque a Maia, né, ela faz parte do Marcos, mas a partir do momento que ele se monta, a Maia entra com outra personalidade, com outra forma, que faz parte de uma das personas do Marcos, mas que ele, como Marcos, não consegue ser.
Mas quando ele está de Maia, ele consegue arrasar. Palavras dele, viu, gente? E aí, ele começou a comprar uma peruca daqui, alguma coisa dali. E naquele dia da apresentação, a Penélope, quando ouviu a história do Marcos, falou, deu toda a força, pegou algumas maquiagens que ela tinha e deu para ele. E a Penélope também deu uma peruca pro Marcos. Então, a primeira peruca boa realmente que o Marcos teve veio da Penélope. E ele tem essa peruca até hoje. E ele chorou muito com a Penélope. Ela disse que sabia como que era. E enfim. O primeiro ponto era como que o Marcos iria se assumir nessa república. Como que os caras iriam reagir. Como que seria no trabalho. E o primeiro ponto que ele pensou foi, bom, no meu trabalho, eles contrataram a Penélope, então eu acho que aqui é tranquilo de eu falar. E aí ele falou meio que na brincadeira ali com o pessoal, no momento que eles estavam arrumando as cadeiras para ir embora, já de madrugada, bem tarde. Ei, eu tava pensando em fazer algo e me montar como a Penélope, o que vocês acham? E brincou. Mas uma galera deu muita força, inclusive o dono do bar. Então ele pensou, nossa, isso pode se transformar em realidade mesmo. E ele tinha medo de chegar com peruca ali na república onde ele morava, como que seria. E ele não tinha muita abertura com os caras daquela república e tudo mais. Até que um dia ele chegou nessa república e a galera meio que tava fazendo um churrasco ali, conversando, uma porção entre eles. E ele resolveu sentar ali com o pessoal e conversar. E ele descobriu que na república onde ele tava, tinha um casal de homens gays que estavam ali. E que ele começou a se aproximar deles, fazer amizade com esses caras e ver que ali ele teria um certo apoio. Então ele começou a se montar, a comprar um tamanco, alguma coisa assim. E ele disse pra mim, Rayane, no início, pensa numa drag feia, numa drag pobrinha, que não sabia se maquiar. E com o tempo eu fui aprendendo e também foi surgindo, né, youtubers ali maquiando, fazendo maquiagens de drag. As drags começaram a ganhar mais esse público e essa influência também na internet. E foi onde eu fui me encontrando, surgindo. Comecei a fazer algumas apresentações. O dono desse bar me deu, né, algumas oportunidades. E é drag, gente, o mundo drag tem, assim, várias formas. Tem drag que vai pro lado da comédia, tem drag que vai pro lado de stand-up, tem drag que vai pro lado mais sério da coisa, tem drag que já vai pro lado da dança, da apresentação, de jogada de cabelo. E o Marcos, ele começou com as apresentações mescladas entre stand-up e de dança com jogada de cabelo. E começou a dar muito certo. E ele, inclusive, começou a fazer apresentações como Marcos na área de stand-up. Começou a crescer, se mudou daquela república. E hoje, ele e a Maia andam juntos. E ele é drag e os pronomes dele é ele dele ou ela dela. Ele não liga da forma que ele é chamado, independente de ele estar como Maia ou como Marcos. Pode ter os dois nomes que ele não liga, os dois pronomes. Ele tinha ali uma irmã que não gostava muito, mas que depois de um tempo ela descobriu câncer. E nos momentos que ela estava mal, ela chamou o Marcos para ir visitá-lo. E ela fez um pedido muito atípico para ele. Ela pediu para que o Marcos fosse no hospital de drag. Que ele fosse vestida como Maia. E o Marcos atendeu. E chegando lá,
a irmã dele deu um abraço nele e falou que quando ela era mais nova e quando ele saiu de casa, ela não entendia muito bem as coisas, como que era a vida, mas que ela o amava muito e que ela achou a Maia linda e que se aquilo era o que ele queria fazer pro resto da vida, ela apoiava ele. E nesse dia que ele foi no hospital de Maia, os pais dele estavam. E um dos pedidos da irmã, vou colocar o nome aqui de Mariana, tá? Um dos pedidos da Mariana é que os pais se reconciliassem com o Marcos, porque ela sabia que a partir daquele momento eles só teriam um filho. E todo mundo chorou, se abraçou, se reconciliou. E a Mari, ela disse para eles, né, para deixar isso de lado, passarem por cima de tudo isso que tinha acontecido no passado e para que eles tivessem uma boa convivência. E aí, gente, essa história, ela tá no Deu Ruim porque a irmã do Marcos, ela descobriu recentemente uma metástase do câncer dela e também a família do Marcos nunca aceitou ele 100%. Então, existem aí algumas questões que não estão resolvidas e, segundo o Marcos, ele acredita que provavelmente não serão resolvidas nessa vida, né? E ele tá muito bem com isso, ele faz terapia, tá tudo em dia, vamos colocar assim. E é uma pena, isso tudo tá acontecendo com a irmã dele também, mas a gente deseja e espera aí tudo de bom, né, para ele, para a família dele, para a irmã dele, e que as coisas possam fluir bem para todos. Toda essa história da irmã é bem traumática para o Marcos. Por algumas questões, a irmã dele não pode ter filhos. O Marcos fez doação de sangue para ela chegou a passar por procedimentos de doação, ela chegou a se recuperar, teve uma melhora, ficou tudo bem, mas agora ela descobriu essa metástase, então que a gente consiga mandar energias positivas para ela, que as coisas possam fluir. Espero que o Marcos consiga em algum momento transmitir e mostrar para a família dele que tem coisas que não são isso tudo. E apesar de que muitas vezes a gente não consegue mudar a mentalidade de algum familiar ou algo do tipo, o convívio ele pode ser melhor. O convívio pode ser aprimorado, eles podem ter um convívio familiar, participar aí das reuniões de família juntos, para que tudo fique bem. Então, esse é o motivo da história tá no Deu Ruim. Infelizmente, é uma história que tá aí sem um final feliz, vamos dizer assim, mas que o Marcos está bem com isso, porque ele sabe que tudo é um processo, ele mesmo diz isso, e que ele só torce para que tudo fique bem. Ele não gosta de ver a irmã dele sofrer. Depois que isso aconteceu com a irmã, tanto ele quanto a irmã buscaram um apoio espiritual em outra religião, que não é a mesma religião dos pais, para tentar entender tudo isso que está acontecendo. Então, para os dois está tudo muito tranquilo, eles meio que entenderam os laços que eles têm hoje como irmãos. E é isso. Deixe a opinião de vocês em nosso grupo do Telegram, uma palavra de conforto e de apoio para o Marcos também no nosso grupo, ou aqui na plataforma de áudio que você costuma me ouvir. Eu vou ficando por aqui. É isso. Um beijo. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários da plataforma de áudio ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá você interage com outros ouvintes, tem acesso à opinião de outras pessoas e fica por dentro de tudo. Nos siga nas redes sociais. Bora Começar Podcast. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito.
E lembre de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos uma nova história. Aqui é a Rayane Carina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, editora, diretora e idealizadora do podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!